Entender a estratégia da companhia, entender os produtos, os serviços, propostas de valor é essencial. Não dá para Uhum. pular isso. Estamos de volta com o podcast Os Donos das Vendas, o podcast do Sales Club. Eu sou Rafael Lassance, sócio e mentor do Sales Club, e aqui a gente recebe sempre gente que faz, gente que bota a mão na massa e transforma o mercado. E hoje eu estou recebendo aqui o John Paz, que é fundador e CEO da Nuvia, plataforma de inteligência artificial e otimização de processos de venda para o mercado B2B. Isso quer dizer que a gente está em casa aqui com ele, né? Garanto que ele vai trazer muitas informações bacanas e um pouco de aprendizado, não só de como ele opera a própria solução, mas também de como que gera valor para clientes como vocês, porque eu tenho certeza que metade de vocês que estão assistindo aqui são empresas B2B. Então, John, por favor, faça as honras da casa aí, se apresenta para a gente depois Legal. começar a pegar o Bem, conteúdo. primeiro, obrigado aí pela oportunidade, Rafael e equipe. Prazer Agradeço. estar aqui. Eu sou o John, sou fundador da Nuvia. A Nuvia surgiu ano passado para usar inteligência artificial no processo de pré-vendas para, geralmente, empresas B2B. A gente Uhum. faz todo o processo de inbound com os nossos agentes que qualificam, marcam reuniões, e também o nosso processo de outbound, que reúne estratégia, engajamento multicanal e também atualiza o CRM, cria tarefas para o SDR. A Legal. ideia é otimizar todo o processo com muita estratégia, com muito IA, aumentando reuniões e reduzindo o custo. Praticamente a fórmula da juventude da vida eterna, né? Assim, gerar mais negócio, reduzindo o custo, É a gente isso. tá junto aqui nessa. E vou começar do começo, tá? Sei que você já foi executivo de outras empresas de crescimento exponencial, Pomelo, etc. Né? Assim, e o que fez essa virada de sair de lá para identificar esse gap, essa oportunidade no mercado? Normalmente, o que acontece quando eu entrevisto empreendedores, empresários, cara, eu comecei a resolver um problema meu, e aí esse problema meu eu percebi que outras empresas tinham o mesmo problema, e aí isso poderia ser uma solução de mercado, que inclusive, estava falando com o Vitor antes, foi exatamente assim também que surgiu a empresa dele. Como que foi esse guy para você tirar o chapéu né, empreendedor anterior, executivo, para poder assumir a Núvia e que, pelo que eu estava vendo em relação ao background da própria empresa, um crescimento bastante acelerado, até porque é um mercado que está sedento por melhorias de processos, redução de custo e aumento de É, receita. Então, é conta isso. pra gente aí. Bem, falando do começo, acho Uhum. que é importante falar quem que eu sou e Por da onde favor, que eu venho, por né? favor. Eu venho de uma família bastante empreendedora, né? Então isso significa que eu sempre vi meus pais criando, acertando, errando, desde o começo da minha trajetória, né? Trajetória como pessoa. Perfeito. E então meu pai tinha primeiro uma corretora de futuros, e Uhum. nessa corretora de futuros eu já percebi que ele tinha esse veia de empreendedor, de vendedor também. Em 96 ele decide criar uma outra empresa. Na época eu já deveria ter uns 12 anos, e eu Uhum. vi essa empresa sendo criada dentro de casa. E essa oportunidade de participar disso me deu um outro olhar sobre o mundo, né? Então segui, evidente, estudando e fiz administração em direito e decidi primeiro ir para o mercado, financeiro de Uhum. M&As, mas sempre com aquela veia: "Putz, como que eu consigo empreender? Como eu consigo ser impactante?". Uhum. E minha carreira no começo me levou para consultoria estratégica, onde eu comecei a entender vendas de uma ótica de estratégia, go to market, playbooks, Muito muito processo. processo, redesenho de processo. Uhum. Aliás, para mim, vendas é uma função extremamente difícil que as pessoas não percebem. É Perfeito. a mistura de uma pessoa que é altamente empreendedora, que todo dia está se provando, todo dia está Sim. tendo que vender, e sempre começa com estratégia. Então, para onde e como eu vou atacar. Tem um componente muito forte de processos que muitas vezes se A esquece. sequência das atividades necessárias para Sequência se de gerar uma atividades. venda. Exato. Aham. E aí muito jogo de cintura Total. para fechar aquela venda, O lado relacionamento. emocional e É soft isso. skills. Soft skills. Uhum. E ao longo da minha carreira eu fui entendendo isso, entendendo esses componentes em partes, né? A Uhum. estratégia com consultoria, os processos com consultoria, mas também
depois com outras atividades. Legal. Na Latam Airlines eu liderei os canais de vendas, numa Legal. posição mais estratégica, entendendo pricing e os canais. E aí eu fui para os Estados Unidos estudar, fazer MBA. Eu volto para o Brasil em 2019 para tocar startups. Primeiro a Lime, depois a Pomelo. Uhum. E na Pomelo eu tinha 2 funções. COO, tocar a operação global da Pomelo. Então, muito processo. Operação mesmo. Operação mesmo. Customer support, fraude, Uhum. logística de cartão. Que era uma fintech, né? Fintech, infraestrutura. E liderar Brasil. E aí fazer vendas. Vender um produto complexo. Educar o mercado. E aí começar a criar toda aquela estrutura de vendas. Pensar em processo. Quem que você vai atacar, como você vai atacar. Follow-ups. Perfeito. Participar, entender sua estratégia de marketing, entender estratégia ABM. Até porque já estávamos falando de vendas consultivas, ciclos longos, produto relativamente complexo de alto ticket. Exato. Perfeito. Como novo no mercado. Grande parte das pessoas tendo estão vendo aqui. Exato. Tendo que provar valor contra outros players estabelecidos. Por que vão comprar da Pomelo quando tem outros players? Ok. E aí isso é 2021 até 24, 21 até 23, onde começa a ter uma revolução de AI. Pelo menos essa revolução no começo, na verdade, é acessibilidade, né? Redução de custo e acesso para todo mundo conseguir desenvolver com AI. Já existia, mas não era acessível para nós pobres mortais, vamos dizer assim. E aí se criou comitês na empresa. E, evidente, eu peguei um comitê mais de operação, como que eu vou usar IA na operação. Muito óbvio em Customer Support, um pouquinho mais complexo em fraude, nem se fala em finanças, conciliações que a gente precisava fazer. Muito otimizando óbvio, processos internos. Otimizando processos internos. Muito óbvio também em marketing. E eu ficava olhando para vendas e aquilo me chamava atenção, a dor, né? Como que essa área... Não, e se Imagina ser que eu não precise do SDR para fazer isso. Perfeito. Imagina que eu tenho informações antes dos meus competidores. Imagina que eu tenho as informações dos decisores e o meu... O buying committee e como que eles decidem. Perfeito. E aí começou a vir muitas coisas na cabeça no sentido de, mas como que a gente fazia isso antes, né? Então antes... você pegava o catálogo telefônico, eu lembro meu pai pegando o guia do American Chamber of Commerce, indo telefone a telefone ligando. Perfeito. Aí a gente indo para uma onda mais de automação e eu falando, não, mas agora não é só automação. Agora a gente vai para essa onda de AI. E aí eu falei, não, então, ótimo. Operação, quais são os fluxos que eu quero capturar. E aí eu percebi que nos últimos anos... o pessoal tinha trabalhado muito nessa parte de evolução de CRM, growth, marketing tinha evoluído muito, mas o topo de funil de vendas tinha evoluído pouco. Era uma baita dor. Tempo dedicado do SDR, a ineficiência, todo mundo xingando o SDR, é culpa do time de vendas, é culpa do time de marketing. E aí eu decidi... Aquela dor que todo mundo já conhece. Eu decidi, eu pedi permissão para minha esposa, vou empreender. Ok. Vou empreender. Lá vou eu. Vou criar isso. Posso criar isso. Porque a tua sensibilidade na sua posição executiva te mostrou claramente esse gap, principalmente na área de vendas. Mal assistida até então. Sim. Ok? Me corrija se eu estiver errado. Uma área com potencial que é... Potencial enorme. Uma dor gigantesca de todas as empresas, vamos dizer assim... B2B, então, nem se fala. Exato. Uma hora que eu sempre gostei de trabalhar. Ok. E aí... Beleza. Querendo empreender. Eu sempre senti que eu estive empreendendo em qualquer empresa que eu estava, mas... Mas antes era uma posição executiva. Antes uma posição executiva, ou muito próximo do C-Level, ou no C-Level, né? Mas executivo, né? Com um stock option menor que os founders, evidente. E como foi essa virada de chave aí? Virada de chave, primeiro tem o acordo da esposa, que eu acho que é essencial para qualquer empreendedor, né? Leap of faith. Assim, Leap of faith. Hoje em dia temos filhos e o custo de oportunidade é maior. Por outro lado, a experiência, o entendimento do que a gente está fazendo e também o momento, que eu acho muito bacana, um momento de muito aprendizado, né?
A gente está no começo da onda. Tem muita gente que fala, mas AI tá overhyped. Eu diria o contrário. Não, AI tá underhyped. perfeito. A gente só precisa saber como capturar isso, e é evidente que as empresas que adotarem antes vão se dar muito melhor que as empresas que ficarem assistindo. Não estamos nem um pouco no momento de consolidação, É ponto de isso. inflexão, nada disso. Na curva de hype ali, vamos dizer assim. Estamos ainda no começo. Óbvio que gera desafios, porque a gente vive num momento meio AI washing, né? É, Assim, é, onde tudo tem que ter o label. Se não tiver um AI, label AI aqui, é, assim, esquece, não, não, é não, isso. não existe. Né? Então, óbvio que tem um nível de ruído talvez muito alto. Você. Me corrija se eu estiver errado de tudo, assim, fica tranquilo. Você é, de certa forma, um novo entrante ali. Apesar de que também a curva começou agora, né? Uhum. Então não tem tanto tempo assim. Mas com um nível de crescimento relativamente significativo ali no negócio de vocês. Né? Então, como que você está vendo a adequação? Primeiro, o channel fit ali do que você vende como proposta de valor e o que as empresas estão vendo de valor no que você está entregando, né? E depois como você vê essa possível fase de consolidação onde 80% do mercado vai embora e ficam os players que efetivamente geram valor, que têm soluções densas e sólidas o suficiente para se manterem depois da onda de consolidação. Então é uma pergunta que junta duas coisas aí. Claro, perfeito. Então, 2024, a gente começou rapidamente, começou com alguns clientes criando POCs e rapidamente também levantou capital. A gente levantou quase 10 milhões de reais. Posso pegar um parênteses aí? Pode? Tinha relação com os investidores das outras empresas que você trabalhou? Tinha relação, sim. Até porque o investidor compra quem tá ali por trás e não necessariamente É compra o isso. track record e a pessoa. Por isso que eu perguntei. É Então muito você consegue interessante. trazer aí a bagagem de investidores que já confiavam no seu trabalho para essa sua nova iniciativa, né? Exato. Legal, A cara. NXTP liderou. Parabéns. Obrigado. Muito legal. A NXTP liderou. A NXTP já tinha investido na Pomelo, então sabia como eu Uhum, trabalhava. uhum. A Giggle Mesh, o pessoal da Andreessen, Scout Fund, o pessoal da Last Capital também entraram. Todo mundo tinha trabalhado comigo em alguma relação. Muito legal. Entraram mais uns 20 founders, investors, Uhum, alguns concorrentes do passado, uhum. outros que tinham trabalhado comigo em algum momento em consultoria. Então é muito legal isso, Qual foi o porque ticket mesmo que você falou que levantou? 10 milhões de reais. Legal, cara. É, Muito legal. e a gente começou a Belo consultoria. primeiro ticket. Obrigado. Um momento difícil, né? A gente não tá mais em 2021. Tudo bem, mas já É, aconteceu, né? sim, sim, Então, sim. daqui E, e já. agora a gente precisa provar ainda mais. Sim, sim. E aquilo que a gente estava falando, desculpa até te interromper, né? Acho que o, o funding, num primeiro momento, para sair da inércia e gerar aquela atração inicial super importante para acelerar, inclusive, validação, testes, né? Uhum, Proposta de valor. Mas é aquilo que a gente estava falando, né? Negócios precisam parar em pé. precisa. Né? Negócios precisam ser profitable, precisam gerar lucro, gerar caixa e se pagarem até para serem mais atraentes para próximas rodadas, Com porque certeza. a cultura de queimar em investimento em detrimento de crescimento, pelo menos no médio prazo, eu acho não, né? Cada vez é mais raro, porque o investidor também quer negócios sólidos, né? Principalmente, E eu diria, não empresas que são totalmente queimadoras de caixa, vamos dizer assim, né? claro, principalmente no mercado que nem a América Latina, Uhum. que tem menos VCs, tem menos dinheiro, então Então, o área é mais rarefeito, mais né? rarefeito, Sim. menos empresas, Uhum. o ecossistema é menor. Uhum. Então, com certeza, concordo absolutamente. E aí, nesse primeiro momento, construímos uma plataforma que já atendia os nossos clientes, mas Uhum. a gente começou a identificar dores ainda maiores que a gente não imaginava, né? Tipo. Falta de estratégia de empresas médias e grandes, estratégia de vendas, né? Uhum. Ausência de playbooks, falta Total. de entendimento do ICP, não saber quem que é o persona, não saber qual que é a proposta de valor, não saber que canais funcionam, que canais não funcionam. Definição de metas, né? Coisas assim. Definição de metas. Sim, claro. Metas meio que chutadas, um Total, forecast, total, total. vai E se vir. não tem meta, não tem planejamento, né? Exato. É, eu vou te falar uma coisa, a gente estava com times de vendas até bem acima da média Brasil. Investimentos em canais e eventos
queimando bastante dinheiro e não conseguindo capturar isso. Isso vocês. Não, clientes. Então, Analisando o tudo perfil isso de cliente. analisando os clientes. Uhum. E aí a gente percebeu que não adiantava ter só a plataforma e uma camada consultiva, porque é isso que a gente estava fazendo. Uhum. A gente precisava estar dentro do cliente, implementando com eles, Essa provando camada mais de serviço de aí. serviço e provando que aquilo funcionava. Uhum. Então, a gente deu um passo para trás, a gente fez um M&A recente com uma agência implementadora de AI, um Legal. parceiro implementador de AI, parceiro de lead generation e growth. Uhum. Trouxe ele para dentro. Já estavam operando há 8 anos no mercado, Legal. com a mesma tese que a gente. Só que enquanto eles tinham um time muito mais forte de operação e um time menor de tecnologia, o meu era muito mais forte em tecnologia e inexistente em operação, né? A operação era eu e Claro. mais parte do time. Super complementar ao momento de vocês. Super complementar. Começamos a trabalhar juntos, foi perfeito. Não poderia pedir mais de um co-founder assim, e a gente decidiu se unir. E aí a gente mudou a nossa mentalidade. E a Nossa parte de mentalidade serviço também tem muito de educação, né? Vamos muito dizer assim, educação. né? O B2B é de muitas falsas percepções, né? Porque o mercado, eu não vou falar que é o mercado local, o mercado de SaaS vende muito plataforma como solução, né? Como end, como a solução final dos problemas, e Isso. na verdade é meio, né? Se você não tem um Meio. planejamento, se você não tem estratégia, a ferramenta vai ficar abandonada ali na prateleira e ninguém vai usar. Acho que isso é É isso. uma dor real e que também te colocou nessa sinuca, né? Assim, Uhum. de ter uma solução tecnológica super bacana que gera valor para quem. De que adianta sentar na Ferrari se eu não sei dirigir aquela máquina, né? Eu acho que É isso. E a isso. gente estava falando das características do tropicais, vamos dizer assim, Aham. do brasileiro, que ele gosta que alguém ajude ele na parte de serviço, né? A gente brinca ali, o brasileiro não coloca nem gasolina no próprio carro. É isso. Até pouco tempo tinha que alguém apertar o botão do elevador pra gente, né? E acho que isso traz muito isso pro nível de serviço, né? A camada de serviço, ela diminui essa barreira, né? Do uso da ferramenta. Com Me certeza. ajuda, como é que eu vou colocar isso em prática? Me entrega, faz o setup para mim, me educa em como usar e aí depois eu passo a usar a solução, né? E talvez isso pode ter sido um pouco desafiador para você como founder, olhando os investidores que olhando não, mas o investidor busca no SaaS o que é um on demand, uma autonomia e uma escala que é meio que contrapõe o É serviço, isso, é né? isso. É um Eu cenário lembro. meio louco, mas é um ciclo também, concorda? Assim, é o Concordo. ciclo da construção nesse momento e a gente tem que respeitar esses ciclos, É, né? Porque senão você vai atropelar e talvez não vai tracionar tão bem quanto se você tiver a camada de serviço junto, né? é isso. Então, no começo, os investidores me perguntavam quanto é o tempo de onboarding. Aí eu falava 2 a 4 semanas. Como você consegue reduzir isso? A gente criava um produtinho. Agora se você preenche esses campos, você vai conseguir criar seus Assessmentzinho. playbook, assessmentzinho, pá, consegue montar. Aí a gente via que a pessoa fazia com zero de esforço, assim, o output não era ideal. Aí eu falava, não, beleza, então a gente dá aquela melhoradinha. Aí, como que pode criar os agentes? Você criou o agente assim, babá, e pode tocar. Você só precisa pensar bem nas tarefas. Novamente. E eles davam isso para o SDR fazer. Então, você tá falando a estratégia, tá sendo com o Ou ele SDR. vende ou ele faz isso. É, exato. Não, a Ele vai fazer o estratégia que é melhor precisa para com ele, o não. diretor de vendas, né? Sim, sim, sim. Enfim, então a gente começou a identificar isso. Então, no começo foi, vamos transformar isso em produto. Percebendo, e no futuro a gente vai ter isso super forte em produto. Não tenho dúvida. Mas eu percebi que a gente estava se afastando do cliente, não se aproximando, né? E a gente sabe que parte da jornada, na sua jornada B2B, tem um momento da adoção ali. E se ele não usa a plataforma, a sua plataforma, de forma plena, Sim. ele vai dar churn. E Porque não ele é não culpa tá. dele, é culpa Exatamente. minha. Ele não tá usando do jeito. As totais capacidades que a plataforma traz. E aí não vai ver o valor que ela pode gerar. E com isso vai falar: achei que era diferente, achei que É, era melhor, mas no fundo. Todo mundo é culpado, assim, vamos sim, ser sim, sinceros. Ele por achar que vem tudo muito mastigado e que eu não vou ter trabalho nenhum, e que, vamos ser sinceros, sempre se tem algum tipo de trabalho, né? claro. Por motivos óbvios.
e talvez vocês, por acharem que o mercado é maduro o suficiente para fazer isso no self-service e vai tudo funcionar. E falou, opa, não é bem assim, né? Choque de Não. realidade aí. Choque de realidade. Aliás, eu lembro eu usando o ChatGPT no começo, eu xingando o Uhum, agente lá, porque não estava entendendo, e na verdade eu que estava fazendo um prompt bem mal uhum. feito, né? Sim, e não tem Então, problema também, acho que você que tem essa cultura de startup, de velocidade, tomada de decisão baseada em dados, também tem a cultura de experimentação contínua, com certeza. né? Então, experimentação contínua está para aprendizado contínuo, né? Com erros e acertos. Eu acho que isso é uma cultura, cara, incrível, que é o que a gente fala de growth, metodologia É, de testes, coisa do tipo, né? Isso me parece que está dentro do DNA de vocês ali, com né? certeza. E aí, falando de cultura, por exemplo, a gente tem uma muito forte eat your own dog food, né? Uhum, Então, de sim. fato, usar a nossa ferramenta, o nosso time de operação, com o nosso time interno, ser seus hackers e data hackers, tipo, entender e inovar, ir atrás de outros dados que podem ajudar o cliente. Value Chain Innovators tem, nesse momento, uma Uhum. mudança de paradigma, uma mudança de tecnologia que nos dá uma oportunidade gigantesca. E vocês usam efetivamente a plataforma de Usamos, vocês para poder fomentar o crescimento da empresa de vocês. exato. E se tem um Legal. gap, a gente fecha esse gap e Identifica mais rápido a gente fica mais rápido Uhum, e é inegociável não atingir resultado com o cliente. Então tem perfeito. meta, qual que é o nosso, né, o nosso quote of sales de Uhum, reunião, redução de CAC, a gente discute ROI toda hora, ó, esse é o valor do serviço, a gente entra em negociações de variável. Então, legal. a Vocês gente ainda têm faz um acontecer, muito legal, assim, não existe um modelo proprietário ou fechado, vamos dizer assim, você consegue meio que fazer adaptar. negociações e se adaptar, né. E uma dúvida aqui, João, assim, o nível de maturidade que plataformas de comerciais com AI, acho que o grande desafio, porque a gente fala ciclos curtos, marcar o agendamento de uma consulta numa clínica, o que que você quer fazer, que horas você quer, etc. Peanuts, né. Agora, né, vender produtos como o seu, como o meu, né, uma agência boutique de growth, que são venda consultiva relacional, ciclos longos, alto ticket, produtos relativamente complexos. Acho que esse é o grande Uhum, desafio de soluções de AI. Eu já olhei muitas, testei muitas e é o tipo de segmento também que a gente não pode gaguejar e vacilar, não. né. Então, Tem assim, eu não me reputação, tem muita senti coisa em jogo. confortável em não usar nada e deixar rodando self-service ali, porque eu acho que até então nada me trouxe a segurança em fazer isso Sim. acontecer. Como que você, né, diante desses desafios e se porque é exatamente isso que a sua solução propõe, Sim, vamos ser sinceros, né. Como foi se deparar com esses desafios e como é, efetivamente, lidar com uma venda relativamente complexa de forma autônoma, né. Como isso funciona no roadmap de setup de vocês e por que que ela funciona? claro. Então, primeiro a gente não pode pular nenhuma etapa, né? Uhum, Então, entender a estratégia da companhia, entender os produtos, os serviços, proposta de valor é essencial. Não dá para uhum. pular isso. É que nem treinar um SDR, é assim que a empresa vende, é assim que ela se diferencia, esses são os competidores. Tudo isso Predecessor, checkpoint, só anda se isso for feito. só anda se for feito. Beleza. Compulsório. Compulsório, Beleza. não dá para Ah, não, começar eu com quero pular, isso. não, não, ativa aí, eu quero fazer. Liga, liga, liga o robô aí. Não, No não, way. no way. Por motivos óbvios. É. E aí, cada vez mais entendendo, tá, então, o CP, o persona, quais são os interesses da persona? Uhum, Eh, qual que é o cargo dele? Qual que é a área? Cada área tem um interesse diferente. Quem que é o buying committee? Então, entender uhum, tudo isso precisa estar descrito. uhum. Ele vai ser descrito com o time e com o IA. Sim, sim. O processo de fazer todos esse material, ela é extremamente mais curto e mais rápido, Mas tem um commitment ali mas do. tem um commitment aí. Uhum, E aí é muito teste, ok, rodar muito teste. Então a ok. gente Pequena tem escala, pequena escala, risco reduzido. Nossa, com ok, go-to-market engineer, ok. com data hacker, se for necessário, porque a Uhum, gente precisa de outros inputs, né, uhum, para entender algumas coisas daquele perfeito. mercado. Eu já entendi o mercado, agora preciso
Porque você não necessariamente precisa só das características do meu produto ou serviço, mas também fazer um apanhado do mercado como um todo, as características daquela indústria, daquele Sim. segmento, além do meu próprio repositório de informações, né? Porque tem IA, você sabe muito bem, né? Shit in, shit out. Total. Então, a gente é uma Falo muito empresa. isso, inclusive. É, a gente é uma empresa que a gente precisa dos dados da empresa que são os nossos clientes e a gente também é um data aggregator, a gente é um Uhum, agregador de dados, né? perfeito. Com tanto dados privados, dados públicos e dados de outros parceiros, né? Uhum, Então, quando a gente está agregando esses dados, o que, que eu estou buscando? Eu estou buscando contexto. Contexto de empresa, contexto de pessoas, de uhum. profissionais, e estou tentando entender o que está acontecendo. O que, que me indica que, na verdade, aquilo não é cold, é hot, na verdade, é warm. Legal, legal, Então, tem todo esse entendimento. E aí, tem a experimentação por canal. Então, a gente legal. começa a experimentar. É multicanal, É provavelmente, a multicanal, plataforma, agnóstica nesse sentido. agnóstica, LinkedIn, WhatsApp e e-mail. Ok. Cada um com a sua função também, cada uma tem uma proximidade diferente, um objetivo Dentro de uma diferente, dentro de cadência. uma cadência, muitas vezes usando múltiplos canais. A Uhum, gente não faz voz ainda, ok. porque a gente não acredita que a tecnologia chegou lá. Porque não dá É, para se alavancar nesse sentido, né? isso, e Assim, também é um pouquinho invasivo. Tem total. algumas coisas que podem parecer contraintuitivo Uhum, na minha posição, mas tem muita coisa que eu sou contra. Eu sou contra spam, eu sou contra fazer algo extremamente massivo. Tudo precisa ser hiper personalizado, concordo. pensado. Eu preciso que aquela mensagem chegue na pessoa correta, Uhum. né? E aí, a última E a etapa, inteligência também, ela se encarrega de entender qual é o roteamento da cadência baseado no perfil da pessoa, do alvo, vamos dizer assim. roteamento, ainda a gente não tá nesse ponto, Tá, mas ela tá mais, uma lógica mais automatizada. ok. Evidente, quando a gente tá numa etapa conversacional, ela Uhum. não é um bot. Ela não é isso ou aquilo. Não, Beleza. ela é Não é uma árvore de conversacional, decisão não é uma árvore de fechada. decisão, mas eu tô falando roteamento, ainda não. Legal. É, é claro que pode haver ter um sinal de mercado, mudança de trabalho. Isso gera uma campanha, isso sim. Perfeito. De Agora, forma autônoma. de forma autônoma. Beleza. Eu não tenho um Flow Builder Agentic AI, não, não tenho Ok, isso ainda. ok, ok. E aí o que a gente faz hoje em dia, a gente tem social sellers que muitas vezes, dependendo do tier, ou dependendo de quem que é a pessoa, ou quem que a gente está mirando, quem entra é um humano. Perfeito, Não perfeito. vou passar isso. E a própria AI sinaliza que tá na hora de você assumir o bastão. Exato. Ela fala Legal. assim, positivo, negativo, neutro. É, E então, ela começa a entender e faz a levantada de mão. exatamente. E aí entra no momento de entrar um closer, alguém para poder tocar o deal, porque já tá no momento na temperatura já ideal É, para se fechar o deal, né? ou para entrar, ou agendar uma reunião e tal. Beleza. Então, Legal, legal, muitas cara. vezes pode ser também convidar para o evento, tem muitas estratégias, né? Perfeito, Eu cara. estava numa conferência ontem, eles falavam assim: mas como gerar interesse? Olha, tem muitas formas de gerar interesse. Eu consigo fazer um landing page personalizado, eu consigo fazer um vídeo personalizado. Mas se eu não entendi, se eu não sei estratégia, eu não defini os processos, não sei o meu objetivo, não conheço a pessoa, cara, tudo isso não vai funcionar de nada. O Perfeito. vídeo vai ser bizarro, ele vai tentar vender alguma coisa para uma pessoa que não é aquela pessoa, que não tem aquela Total. necessidade, Sim, né? sim, sim, sim. E, e falando de vocês, especificamente, né? Como é que tá estruturada a tua área de vendas com esse ferramental na mão? Né? Assim, e aí quando eu digo isso em relação à descrição e atribuições da sua área comercial, tá? Porque você provavelmente substituiu algumas caixinhas de uma área comercial, né? Ou pelo menos tirou alguma escala, trocando por agentes, né? Isso é legal entender, já que você falou Eat Your Own Dog Food, né? Então, a gente entender como que você criou isso e até que ponto você vê a tua plataforma cada vez indo mais para cima da área, no sentido de, primeiro a gente está falando dos primeira linha de frente das áreas comerciais, né? Em algum momento ela passa para um ser humano que vai fazer ali a finalização. E qual é o horizonte que você está vendo que isso, cara, pode ter um impacto até de substituição ou de complementariedade
com o resto da cadeia das áreas comerciais ali. Como é que você, primeiro, internamente, como é que vocês Tá. estruturam a área comercial? A gente nasceu desde o começo Porque com vocês uma. são exatamente o B2B que vocês vendem, vamos dizer É assim, isso, é né? isso. A gente nasceu desde o começo com uma empresa AI first, Uhum. né? Então, na área de tecnologia, a gente usa várias ferramentas que nos ajudam pra caramba, Cursor, Bolt, Lovable, V0. Uhum. Na área de vendas, a Pra gente melhorar processos internos, para né? melhorar processos Uhum. internos. A gente usa, evidente, algumas ferramentas de transcrição de reuniões, e a gente conecta isso no nosso HubSpot, conecta isso. Já pega e já alimenta os atributos, os campos do HubSpot para a tua Isso, área, não só de acompanhamento de cliente, mas tua área comercial, entender o que aconteceu previamente, né? E isso. gera alguns insights também? Gera insights. Uhum. Algumas propostas iniciais, elas são criadas assim. Legal, legal. A área de vendas é pequena, Supervisionadas por humano supervisionadas. ou... A gente nunca dispara algo sem reler. Interessante isso. Isso para o cliente final também a tua solução tem essas salvaguardas, vamos dizer assim, Tem tem sim. essas salvaguardas Tem para... inclusive toggle buttons de vou deixar o AI conversacional livre. Não, agora eu vou entrar. Perfeito. Vou aprovar todas essas mensagens. Ou vou fazer uma por uma, editando. Esse double check é importante, É né? importante. E tem muito aprendizado nesse double check. Uhum. Nesse double check você percebe, de fato, a mensagem não ficou legal. Uhum. Ou a mensagem não ficou legal, mas por que ela não ficou legal? O knowledge base, Uhum. a estratégia tá pegando algo que tá desatualizado. Perfeito, perfeito. Tem Porque ela gerou muita coisa conhecimento de aí. algum lugar, ela bebeu de alguma fonte, É né? isso. A gente às vezes até mostra da onde que é a fonte, né? Então isso Uhum. é muito importante. Sim. Falando do nosso time de vendas, nosso time de vendas é muito pequeno. Como é que você tá estruturado lá? São basicamente 3 pessoas. Tá bom. Eu, o CRO e um SDR. Uhum. Eu sempre acho que... Você ainda vende. Vendo, claro. Qual o tamanho do seu time atual, inteiro, da empresa? 20 pessoas. Tá bom, tá bom. Então ali você ainda tá naquele 70% delegando em causa própria ali, tipo um exército de um homem só. Assim. Eu vários toco... pratinhos, balançando vários pratinhos. É, Do jeito que tem que ser, vamos ser sinceros. Exato. Evidente, eu tenho a visão do todo, eu toco o produto também. Uhum. Tenho um CTO super forte. Legal. Toco vendas, junto com o meu CRO. A gente vê marketing e vendas unidas. Eu acho que cada vez mais será assim em todas as organizações, dado o objetivo comum, o Claro, business impact, claro. a capacidade de entender as métricas. Só que tem uma pegada que é importante falar. Como a gente tá... Hoje em dia a gente tem 20 clientes, a gente está acelerando, mas eu ainda sou muito founder-led e quero ser muito founder-led. Uhum. Eu não tô indo de uma seed para uma série A ou de uma série A para uma série B, que eu tô tendo que distribuir em vários canais. Não, é muito mais acertar quem que é o meu cliente e quem que de fato precisa disso. Uhum. Quem que quer construir junto e sair na frente. Então, E você tá com esse posicionamento? Tô. Você Cada vez tá mais... aqui, você tá aqui falando com a gente, você tá com a cara tapa, tá Tô a colocando a cara cara tapa. tapa, representando a instituição mesmo, Sim. vestiu essa camisa. Sim. Entrando no cliente. Muitas vezes tem cliente que a gente tá dentro lá, mas dentro fisicamente, Sim. né? Liderando a equipe de vendas deles. Porque o que acontece? Muitos clientes... Teve cliente que terceirizou todo o SDR pra gente. Uhum. Teve cliente que a gente eliminou a função de LDR, Uhum. eles só usam Nuvia. E teve cliente que falou, olha, a gente nunca fez nenhuma estratégia digital. Uhum. E a gente quer que vocês não só criem isso aqui, tenham uma pessoa 24 horas dedicada a isso. pra E a gente gerenciar. comprou essa briga e... E óbvio que, desculpa te interromper, isso tem um nível de confiança e segurança na sua, né, na sua posição como founder, importantíssima, né? Sim, claro. 100%. Principalmente o sprint inicial de tração, o jeito mais fácil é a gente colocando a cara a tapa e ainda mais com reputação e track record e postura Sim. que transmita segurança, né? Exato. E
É uma via de duas mãos, né? Sim, Eu prometo, eu mostro como que a gente opera e perfeito, preciso conseguir resultado, e só que os incentivos estão alinhados, né? perfeito. Então isso é super importante. Porque às Então, vezes é difícil, desculpa também, né? Às vezes é difícil pro fundador se colocar nessa posição, né? Assim, a gente sabe que se expor não é tão simples quanto parece, até porque a gente sabe que puta, falar em público, se posicionar e ter a segurança que a gente entrega, o que a gente promete, é, coisas do é, tipo, é. não é tão simples Não. quanto parece, Mas eu né? vou te falar uma coisa, eu estava dormindo muito menos quando eu estava apenas construindo plataforma. Uhum, Eu tô dormindo muito mais agora que eu tenho os problemas dos clientes em mãos, trabalhando com eles. perfeito. Porque agora eu tenho capacidade de trabalhar com eles para resolver os O problemas. reconhecimento das dores de forma Isso, clara traz um roadmap também muito mais claro para solucioná-los, né? com Assim, certeza. a identificação clara dos problemas traz possíveis soluções de um jeito muito mais objetivo, né? E eu posso usar a todo momento para criar uma plataforma muito mais robusta que se escala. Perfeito. Porque É uma cultura de feedback contínuo e melhoria contínua, é né? isso. Legal. De inovação contínua. Uhum. Porque a realidade é o seguinte, a gente fala às vezes muito de algumas empresas lá fora que levantaram 50 milhões, a outra 25, tal, estão crescendo super rápido, olha só. Mas o que muita gente não tá vendo é que a retenção desses players é muito baixa. E às vezes eles estão com dificuldade de provar resultado. Agora, é um outro jogo nos Estados Unidos. Red Ocean, muitos players, é quem realmente está fazendo a próxima rodada muito rápido. Uhum. Aqui, novamente, é outro mercado. Eu preciso, de fato, provar valor. Eu acho que assim eu chego até mais rápido, num primeiro momento mais Claro, lento, claro. mas num segundo momento mais rápido ao resultado que, de fato, eu preciso mostrar. E no final do dia é adoção, é resultado, é satisfação do cliente, é o boca a boca. Cara, a falta de entendimento do empresário médio, vamos dizer assim, que negócios que crescem não são negócios que vendem cada vez mais, mas principalmente quando a gente fala de É soluções isso. tecnológicas com perfil de size, de recorrência, vamos dizer assim, é retenção de cliente. É retenção de A cliente. retenção de clientes que é o motor do NRR, crescimento. né? É, assim, não tenha dúvida nenhuma. Mas o mercado ainda tem muita. O empresário brasileiro ainda tem muita cabeça de, cara, de venda cada vez mais, mas e depois terceiriza o nível de serviço, alinhamento de expectativa. Isso aí é coisa do atendimento, deixa, ou ainda reclama do cliente. Esse cliente é dificílimo. Né? É Esse a cliente culpa é do muito cliente. difícil, ele dá um trabalho enorme mesmo. É, Na verdade, a culpa é da empresa, não sim, do sim, com cliente, né? certeza. E aí, isso não é aquela analogia do balde furado. Não adianta nada a gente ficar trazendo 10 clientes se amanhã eu tenho que trazer mais 10 e amanhã vai ser mais caro do que ontem, porque o custo de aquisição só aumenta, né? Vamos Somente. dizer assim. E isso eu acho que é o mercado de software, de service, né, de SaaS, tem já isso no DNA. Mas o empresário médio que não é de SaaS e pode ser B2B, ele ainda tem a falsa percepção de que precisa cada vez vender mais e não vender melhor, né? Sabe qual é a realidade também? SaaS está mudando muito, né? Não é mais software as a service. O pessoal quer service as a software. O pessoal Uhum. quer resultado. Então, e cada vez mais o pessoal E quer sem menos a, ferramenta. e sem a fidelidade também, que é uma cultura que cada vez a gente vê menos de contratos longos, né? Exato. 6 meses, um ano, isso te coloca numa posição que deveria a- ser a real desde sempre, e a retenção feita com nível de serviço e não a forceps no contrato, né? É isso, é isso. Sim, sim, sim. Então, tem essa mudança de dinâmica, né? Que é super importante, que a gente precisa reconhecer. E, naturalmente, a gente precisa perceber que o produto que eu entrego precisa ser diferente por causa disso, né? Então, Sim. o produto cada vez vai ser seamless, mas eu Uhum. não consigo fazer um produto seamless que você só escreve um prompt, faz esse flow builder que você falou, Aham, que uau, assim, a magia não, tem tudo, há acontecendo. muita coisa por trás, Sim, né? Vai sim, estar lá codado no back-end e tal, é hiper complexo, imagino. né? Então, eu só consigo chegar nesse nível se eu estou trabalhando com as melhores indústrias, com os melhores players que estão construindo de forma conjunta, que estão saindo na frente, que estão deixando o time cada vez mais eficiente. Então, eu falei, tem empresa que não tem mais LDR por causa da Nuvia. Uhum. Quer dizer que os LDRs foram demitidos? Não, os LDRs foram posicionados como SDRs.
Uhum. Tem empresa que a gente conseguiu começar a reduzir os SDRs, conseguiu reduzir o custo por lead. O custo por lead de 40, 20 reais, a gente conseguiu reduzir a centavos, né? É o que Então, também é muito legal, complementando, né, tentando não te atrapalhar, claro, que você tem métricas muito claras de sucesso do seu cliente, né, assim, ele te procura com a dor de redução de custo, aumento de receita, e isso é muito fácil de mensurar depois, o antes e o depois, o AB é isso. ali de antes de Núvia e depois de Núvia, Sim, né, então a tangibilização do valor entregue, ela é muito clara no caso de é vocês, claro, né. é claro. É claro, mas sempre também tem um desafio que todo mundo sempre quer vender mais, Uhum, né? uhum, E tem limites, e a uhum. gente precisa entender isso. Mas é super claro, é super. A gente entra fechando os objetivos, né? Não é, Uhum, vamos, perfeito. vamos sentir, vamos ver o que acontece. Não, Expectativas alinhadas expectativas alinhadas, quanto que você estava fazendo, ou e vamos você colocar já deve ter duas uns equipes uma contra a outra, no perfeito. sentido positivo, né? Claro, 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 só para poder balizar resultado em teste AB ali. Balizar resultado, o que que a gente está esperando desse agente, o que que a gente está esperando dessa campanha. E aí você estava me perguntando quais são os próximos passos, né, Uhum, do produto. A gente acredita muito que essa etapa está extremamente ineficiente, uhum, mas muitas vezes, até por ser também um sales director, né, tendo que vender, uhum, eu percebo que tem muitas coisas que na nossa ferramenta ajudam esse tipo de vendedor, né? uhum, Que é mais sênior, mas então eu consigo monitorar empresas, pessoas com relação a notícias, com relação uhum. a coisas que eles postam, Fatos relevantes fatos que podem ser usados relevantes. para conectar melhor com os decisores e coisas do tipo. Exato. Vocês também fazem isso? Consigo. Aí eu vou soltar uma campanha? Pode ser que não, mas começo o dia com aquela tarefa, eu pego o telefone, mando Uhum. no WhatsApp, Parabéns pelo Great Place parabéns. to Work com a sua É empresa. isso. Porque a quantidade de informação hoje em Sim, dia é impossível sim, se manter atualizado. E se total. você está tentando, você possivelmente está fazendo uma coisa errada. Você devia estar trabalhando e você está Sim, lendo total. LinkedIn ou Perfeito. whatever, né? Sim, sim. Então, Zapeando ali, zapeando. scrollando na tela, né. Então, isso, cada vez mais a gente vai entrar nessa jornada, mas eu acho que a gente vai parar aí. Não Uhum, temos nenhum objetivo. ah, a gente cada vez mais está construindo parcerias, uhum, parcerias com outras ferramentas, uhum, parcerias. Somos parceiros da HubSpot, da uhum. Blip, da RD. Legal. Então, temos sim um mini CRM, porque a gente acredita que as informações elas precisam estar estruturadas e eu preciso conseguir enriquecer essas informações, Uhum, uhum. mas não temos o objetivo de virar um CRM, não temos o objetivo de continuar muito nessa cadeia. Então acho que aqui já Perfeito. tem uma boa oportunidade para abocanhar. E, putz, não sei nem como é que você vai ver isso que eu vou falar, mas pensando de um jeito muito frio, é um longo prazo que também vocês podem ser incorporados por grandes plataformas que vocês, como complementares, viram um potencial, né? Eles podem ser buyers da solução de vocês. Vamos ser sinceros, faz parte do jogo que tá jogando aí. Não tô nem dizendo que seja, É, mas é uma possibilidade, é uma concorda? possibilidade. Eu não penso tanto nisso, até porque eu acho que é uma jornada longa, Exatamente. mas eu acho que a gente Tendo esses limites precisa. claros e que sendo Sim. tão complementar assim, claro que gera uma possibilidade, né? O que eu acho que a gente sempre precisa se posicionar entregando um valor Uhum, tão grande que sim, outros players possam se interessar. E às vezes é o caminho, né? Porque o que vai acontecer, na minha visão, é extremamente difícil prever o que vai total, acontecer. A total. tecnologia vai mudar muito, a forma de trabalhar vai mudar muito, players globais vão ser disruptados. Sim, Tem players incumbentes que estão sentados em cima de uma tecnologia que eles não vão conseguir sim. facilmente reconstruir. Grande parte dos big players tem um legado bem difícil de ser ajustado. É isso. Sim, Então, sim, sim. eles vão conseguir seguir por algum tempo, mas Uhum, cada vez mais, se eles não criarem uma unidade claro, até senão interna a para. colcha de retalho fica cada vez pior, É isso. Então né. tem. E a gente já tá vendo que isso tá Uhum, uhum, acontecendo, uhum. né? Sim, sim, Players total. grandes comprando rapidamente players E que pequenos, não consegue às vezes absorver um de aqua-hire misturado uhum. com tecnologia, Sim, né? sim, sim. Enfim.
Tudo é possível. E me diz uma coisa, John, assim, posso ter entendido errado, mas você falando 20 clientes, você falando camada de serviço, provavelmente você começou meio com um top-down ali, empresas maiores, por motivos óbvios, maior rentabilidade, tickets melhores, assim, talvez um nível de maturidade dos times e talvez de áreas de tech ali das próprias empresas. Isso é uma verdade? Isso é uma verdade parcial. A Ok, gente começou testando o mercado, né? ok. Para É, depois abrir a boca e é, democratizar mais a a gente solução. começou democratizando ela um pouco. Ok. Pode parecer contraintuitivo, né? Eu falo tanto em estratégia e por que que eu não Como é que fui você vai fazer nichado, isso? né? Aham. Mas, de E quando fato, pulveriza muito, torna mais difícil a camada de serviço, vamos dizer é. assim. Mas eu digo até começo plataforma, né? Uhum, Então a gente começou vamos testar um pouquinho fintechs, vamos testar um pouquinho SaaS, tech savvy companies. uhum. Ah, surgiram empresas que nunca, não tem, mal tem CRM, ou CRM é o Microsoft, sem Sim, julgar, né? Mas sim, é, você vê que é uma outra cultura, né? perfeito. Aí, vamos testar saúde. Pô, interessante saúde. Então a gente abriu um pouquinho, Uhum. testou empresas Muito em caráter laboratorial, vamos dizer assim. caráter laboratorial. Aham. Essas têm CRM, essas não têm. Essas têm um apetite maior, essas não têm. Uhum. Essa não tem time de vendas, essa tem um baita time de vendas e a gente aprendeu várias coisas. Hoje Validando em todas as dia, hipóteses e premissas possíveis, o máximo no primeiro momento, para depois dar o narrowing ali, né? Para e é depois. claro que não dá pra ficar fazendo isso, Sim, mas a sim, gente sim, fez sim. o Pelo menos para ter a suficiente. sensibilidade necessária que acho que esse caminho pode ser o mais interessante agora. Não quer dizer que seja Isso. depois, né? Assim, mas naquele momento. E aí eu concordo plenamente contigo, a gente está indo muito mais para empresas médias a grandes, Ok. inclusive algumas enterprise, empresas Uhum. públicas. Ok. E aí entendendo o ângulo, né? Uma empresa maior às vezes prefere fazer uma POC. É uma Uhum. POC também com métricas, muito Sim. claro que a gente precisa entregar. E tem sido bacana, a gente tem aprendido muito e tem conseguido adequar a plataforma a eles. Uhum. Então, nesse momento, a gente está vendendo muito mais para empresas médias a grandes Uhum. e melhorando a plataforma para que ela consiga ser mais product-led growth Uhum. e abrindo ela em etapas. Ok. Então, a Você tem o gente seu cavalo de Troia aí, o produto de entrada para tem o depois. produto de Tem, entrada, ok. aí você consegue buscar empresas de todo mundo, você Perfeito. consegue fazer uma campanha no LinkedIn, Uhum. você Uhum. consegue enriquecer qualquer. Você consegue fazer um upload, você consegue conectar o Sim. seu CRM. Então, Legal. esse é um produto legal já de começo. Mas, por exemplo, a criação de agentes, que a gente dava total acesso, a gente agora só dá acesso para empresas que a gente trabalha junto, porque a gente Perfeito. teve o entendimento que as pessoas, a maioria das pessoas, ainda não estão se dedicando a ponto de criar um agente de altíssima performance. Perfeito. Você está sendo muito simpático falar dessa forma. Mas eu Então, entendo, tô brincando, mas eu então a entendo. gente cria com eles, Ok, claro, pilota com claro. eles, faz ajustes com eles. O ciclo de aprendizado é altíssimo. Toda Perfeito. semana eu tô fazendo ajustes, melhorando e entendendo o que que tá e o que não tá funcionando. Tô criando novas features que eu Uhum. nem tinha pensado. Total. E aí o que eu tô dando, evidente, é visibilidade, acesso a todas as métricas, capacidade de conversar com quem que tá entrando. Uhum. Então eu vou criando esse ferramental, mas com certo cuidado. O que eu não Uhum. quero fazer é product-led growth, que eu consigo inclusive fazer para fora, né? E aí o pessoal não utiliza, porque eu dei freemium, porque não sei o que, começa a ter uma Churn baixa alto, churn. necessidade de atendimento e de suporte altíssimo É também, isso. porque a cauda longa te traz dificuldades operacionais inerentes ao modelo, né? Então eu acho que faz todo sentido. Por isso que eu É, perguntei, porque é um common sense ali é, de começar com a camada maior e depois com um produto mais ajustado sim. e abrindo o mercado. E eu pergunto até porque, vamos ser sinceros, né? Quantitativamente falando, a gente tem muito mais SM do que Com Enterprise. certeza.
né? Então, E muita provavelmente. gente quer testar, né? Pô, é muito Então sexy o que chega a gente tá conversando muito. aqui. Pô, o cara fala, putz, eu quero ter isso na minha É, empresa, eu eu quero, quero. né? Assim, mas qual o tamanho E da sua empresa? Cara, eu tenho 5 pessoas, mas eu quero ter isso na minha sim, empresa, sim, assim. É sim. muito É atraente atraente. isso que a gente tá conversando, não só pelo valor que a gente tá colocando entregue por esse tipo de solução, como pelo próprio hype do mercado que tá todo mundo ouvindo e fala, quem é que pode me ajudar nisso? Ah, Com então a certeza. Nuvem pode me ajudar, então eu vou falar com eles. Mas do mesmo jeito, tem S, tem M, tem Big Company aqui vendo a gente. É. Depois até como que vocês estão abertos a novos clientes? Vocês ainda estão num Não, modelo estamos abertos, tão sim. abertos ali, e aí fala com alguém de verdade, fala com teu Fala, agente. fala, fala. Fala. Eu não substituo essa parte. Mas pelo menos uma triagem boa com o AI tem do lead, Tem uma um triagem, assessmentzinho mas é ali. engraçado. Às vezes a gente desenvolve mais para o nosso cliente do que para a gente, né? Perfeito, perfeito. Eu te entendo perfeitamente. De novo, que nem eu estava te falando, a gente estava testando e ouvindo muito. Uhum, Então eu não quero, às vezes, a gente faz triagem, não tô falando que a gente não faz, mas eu quero entender as dores, eu quero uhum, ouvir. Muitas vezes eu tô nesses calls, eu, Arturo, uhum. Robson, então se aprende muito. Em relação a isso, eu sei que o tempo que vocês de mercado, né, propriamente dito, não é tão longo o suficiente para poder trazer algumas premissas de LTV barra perfil de cliente ideal, né, para saber exatamente, putz, esses aqui, cara, esse aquário aqui é o nosso aquário. Ou já tem alguma sensibilidade de perfil de empresa que, cara, esse vocês falam, cara, esse é no-brainer. O cara chegou aqui com essas características, o negócio voa. Já tem alguma sensibilidade nesse Tem, sentido? Que possa falar, até porque pode ter gente aí e falar, cara, sou eu, levanta a mão aí, sim, sim, sim. quem tá do outro lado. Tem uma certa sensibilidade e entendimento, né? Até porque a empresa incorporada já estava operando há 8 anos. Ok, beleza, Então tem muito beleza. entendimento Uhum, sobre isso, né? O que eu diria, geralmente, os players que têm o melhor encaixe, no inbound precisa ter um certo volume de pelo menos 1.000, 2.000 leads entrando, legal, tal. legal. Precisa ter um entendimento de o quanto quer se qualificar e para que canais eu vou direcionar. Ok, Se tem um mínimo de um CRM, a gente percebe que HubSpot, nível de empresas que têm HubSpot é um bom nível perfeito. O nível de, que de maturidade, perfeito o que eu ia falar. porque tem um custo, né? Exatamente, exatamente. Um Um, entendimento da importância de uma solução mais robusta. E isso, exato. normalmente, empresas maiores têm esse entendimento. Então foi a primeira integração que a gente Legal, fez. legal, Aí a legal. gente começa a ver, tá, qual que é a segunda? É um Salesforce ou é um Pipe Drive, né? Ok, Então isso a gente ainda tá sentindo. perfeito. Mas naturalmente a gente vai fazer uma integração muito em breve com o Salesforce, porque já tem cliente pedindo, né? Claro. Então a gente percebeu que a gente começou a pegar. Tem cliente que tem CRM próprio. Uhum. Aí a gente precisa entender, tá? Então como São que os eu. conectores aí, quais São são os as APIs que conectores. tem, webhooks, É, etc. Se não é impeditivo, né? Vamos É isso. ser. O que Uhum, a gente também aprendeu, que nem eu te falei, teve clientes que falaram, não queremos ter SDRs, só a nuvem vai pilotar isso. uhum. Percebemos que isso também, até certo ponto, era um erro, porque minimamente precisaria ter uma pessoa lá para, a gente faz semanal, faz mensal, faz um trabalho muito próximo, reporte, mas eu Mas assim o cara preciso delega ter. toda a responsabilidade É isso. para um terceiro que O deveria ter terceiro, minimamente core da empresa, nem que esteja um ponto focal para poder acompanhar vocês e que garantir que sabe está tudo contexto, que funcionando. sabe a Claro, estratégia claro, ABM, claro, que sabe claro. os eventos que eles estão fazendo. Porque Sim. muita coisa é claro que a gente está focado em resultado. E esse resultado é mais reuniões, é redução de custo. Mas tem muito aprendizado no outreach. Tem Uhum, aprendizado, esse cara não é meu ICP, uhum, o mercado não está pronto para comprar agora. uhum. Vamos testar, vamos ir para outro mercado, vamos testar outro país até. Então tem muito aprendizado. Tem aprendizado na linguagem e terceirizar tudo isso e não minimamente olhar, a gente percebeu que era um erro. Claro. Então, hoje em dia, a gente olha E a prova talvez estrutura. que esse empresário não tenha maturidade empresarial mesmo, né, assim, para Sim, poder lidar com esses fornecedores externos e entender os limites,
né, dessas É isso. dentro da própria empresa, vamos dizer assim, né? Porque um ponto que eu até pulei aqui, a gente tem até um setup inicial de infraestrutura. Sim. Infraestrutura de e-mail, Uhum. de capacidade de worm, infraestrutura e como que a gente vai fazer estratégia no LinkedIn, Uhum. infraestrutura de como que a gente vai fazer os disparos em Uhum. WhatsApp, tem todo esse setup, né? Total. E desconhecer isso, Claro. às vezes, se ela for uma empresa menor, não é tão atrativo porque é uma jornada difícil. Sim. Essa é a realidade. Super te Agora, entendo. tem empresas grandes que não entendem tudo isso, mas estão sentados em cima de ouro, né? E só não sabem fazer. E aí a gente entra e faz esse trabalho. Aí é um pouquinho diferente. E belo gancho aqui para eu trazer um questionamento que eu acho que como a gente está primeiro nesse momento de muita informação e muito ruído sobre o tema, né? Segundo, esse teu gancho que você falou, tem muitas empresas que têm o estrutural já relativamente, não vou falar pronto, mas viável, Uhum. um mínimo da estrutura viável para rodar do jeito mais legal, mas não perceberam isso ainda. Tem um quê forte, principalmente nesse perfil aqui, educacional, né? Educacional. E aí vocês têm um braço de educação, muita produção de conteúdo, de impactar os decisores e trazer a importância, sabendo que eles são dentro desse perfil, né? Desse perfil que já tem já tem um CRM, já tem um time tech, já tem porte para ter milhares de leads mês, etc. Só que ainda não tem nada e não perceberam esse gap. Você vai chegar com educação, com coisas desse tipo. Vocês fazem esse tipo de trabalho? O nosso quarto princípio cultural é Community Builders and Thought Leaders. Ok, E o que isso beleza. significa? A gente reconhece que a gente precisa não só educar o Uhum, nosso time, né? Não dá para ficar claro. contratando pessoas que já montaram agentes, que trabalharam na OpenAI ou whatever. A gente precisa Até porque é um educar, universo super restrito e restrito e altamente caro. especializado e caro. Isso aí. É. Então a gente precisa criar internamente e quando a gente entra na empresa, a gente também precisa educar sobre processos de vendas e precisa educar sobre implementação de AI. Tem quase um O- workshop ali Tem de um conteúdo. Uhum, uhum, workshop hoje em dia estruturado para o que a gente precisa e uhum. hoje em dia desestruturado em termos de vamos falar de AI. O que Perfeito. que a gente acredita? E eu acho que a RD Station e várias outras no mercado brasileiro já mostraram o caminho. Sim, precisa se criar comunidade, ou precisa estar relacionado com outras comunidades, né? Uhum. Seus Club é um Sim, exemplo claro, claro, excelente. claro. Eh, a gente sim precisa educar. A gente começou a criar material educacional e a gente falou: não queremos que seja algo da Núvia. Então a Uhum. gente deu uma parada e a gente está buscando Enablers que possam propagar, né, a isso. palavra de vocês, né? Então a gente quer criar conteúdo, quer participar, mas nesse aspecto a gente quer ficar mais focado no negócio. Então, estamos buscando parceiros para podemos ajudar vocês a educar com vendas e AI, como que a gente une esses Muito dois, né? legal. Queremos falar isso, queremos ser destaque nisso. É, Inclusive, a gente vai falar sobre isso depois. A gente, sim, sim, entre a gente aqui, entre a off, gente. off camera. Então, é uma necessidade. Uhum, É uma grande necessidade, muita coisa vai mudar uhum. e não tem como pular isso, né? Vide, que é um princípio cultural, a gente precisa E, ficar em e, cima disso. e essa mudança realmente de paradigma, assim, no nível de profundidade, poucas vezes ou quase nunca antes visto, né? Exato, Assim, em termos de mudança mesmo, é muito né? De forte. impacto no mercado, né? Acho isso difícil a gente prever onde as coisas vão caminhar em Com quase certeza. todos os sentidos, né? E essa essa percepção do empresário que o brasileiro deixa tudo para depois, Sim, né? E acho que quando a onda vier um pouco mais pesada, acho que vai ter muita gente que se arrependeu de não ter visto isso antes. Principalmente por isso que eu falei, né? A parte educacional, de você mudar o nível de consciência do empresário para entender isso, porque melhor entender o quanto antes, mesmo para começar a aprender ali um pouco, acho que é importantíssimo, né? com certeza. Eu acredito que o povo brasileiro é um povo muito empreendedor, Sim. de rápida adoção.
mas quando a gente olha para casos mais Sim, profundos de adoção de AI, eu acho que a gente está meio lento comparado ao que eu estou vendo nos Estados Unidos. E eu sim. gosto de ir para lá, às vezes, até para sentir e ver o que está acontecendo, né? Que até aquilo que você falou, né, você teve que criar instâncias para poder ajudar com gaps que de deveriam ter sido supridos, porque são boas práticas de gestão empresarial, não é marketing, não é vendas, é o cara ter um planejamento É estratégico, é o cara isso. ter uma definição clara de meta, é um cara, né, assim, ter a percepção clara de perfil de cliente ideal, coisas que são boas práticas de gestão, que não e isso a gente ainda vê gaps nesse sentido, né, então aí você tem que criar workarounds ali para poder, putz, então eu vou ajudar ele como a gente tá porque a gente vive a E AI mesma é co só o meio, né? exatamente, eu vivo a mesma coisa, tanto no É. Growth Team, que é a agência, e a gente às vezes chega no cliente, ele fala: "Cara, mas cadê o ICP? Né, qual é o teu CAC teto que eu tenho que fazer? Qual é o É. retorno sobre investimento esperado?". "Não, não O tem seu nada ciclo de disso". vendas. Não tem nada disso. E fala: "Então espera aí, vamos Annual voltar". Contract Value, LTV. Isso é E outro ponto que a gente olha, né? isso é predecessor para eu poder montar o plano. Se você Aham. quer que eu vá comece a executar, se eu não tenho predecessores estratégicos do negócio, vamos dar um passinho só para trás no tabuleiro, curva Uhum. J, para depois a gente poder acelerar. Acho que É isso. a gente se depara com isso, né? E eu percebo para você deve ser mais contundente ainda, porque é uma tech, né? Eu sou mais serviço e você é Sim. mais tech. Acho que isso deve doer mais para você quando você vai para o mercado, né? E eu acho que a surpresa que a gente teve é a gente tinha esse conhecimento que esse é um issue, isso é um problema no Uhum, mercado brasileiro, né? Muitas vezes a gente contrata o vendedor muito mais pela habilidade de fala do que a uhum, capacidade analítica, total, né? Você total. vê o time de vendas dos Estados Unidos, todo mundo segue os processos, by the book, CRM preenchido, o europeu fala 5 línguas, 7 línguas, atende todo o mercado, Total. altamente técnico, pega do começo ao final. E aqui É o rockstar. é o Rockstar e Indisciplinado, mas que vende horrores, e eu faço do meu jeito, porque eu sei como fazer. é Ai, isso. meu Deus. E de fato tem muita gente que faz isso bem, Sim, tá? Não tô. sim. Não, mas Mas. aí pra gente que é gestor, pra gente que é líder, isso não nos traz previsibilidade, isso não nos Exato, traz replicabilidade, exato. E eu concorda? preciso de processo para replicar. Eu vou falar, Exatamente, Adrian, exatamente. faz o A que gente você não tá falando em quiser. detrimento desse perfil, mas é porque É, ele, para estruturas que precisam ser minimamente rígidas para poder ter processos claros, previsibilidade em venda e replicabilidade de processo, cara, infelizmente esse não é um perfil que encaixa muito bem, né, com essas características claro. de empresa, né? E pode ser quando você já tem um contato, já tá bem. Um bom relacionamento na Uhum. indústria, você já tá próximo da venda, isso funciona, evidente, relacionamento, Sim, eventos, tudo isso. Eu tô falando quando você tá tentando aumentar mercado, quando você tá claro. tentando Trazer eh, novas contas. trazer novas contas, quando você não quer perder para o seu concorrente que está em cima de uma conta sua. Sim, sim. Então, isso que é super relevante. E aí, o nosso choque foi perceber que esse não era um problema de só pequena e média empresa. Uhum. Isso é um problema de grande empresa. Total. E aí que, por isso que o modelo Perfeito. de negócio mudou completamente. Eu estou muito contente com isso. Eu Até acho porque que é a tem que forma jogar de operar. o jogo que está sendo apresentado para você, É entendeu? isso. Não adianta a gente querer mudar, forçar a barra e fazer do jeito que eu quero fazer. Não, o É. mercado se comporta de um jeito. Até pegar o gancho, né? A gente estava conversando antes sobre o mercado agro. O cara fundador, maior marketplace da América Latina, agro, etc. E até hoje eu falei, pô, e quantos vendedores você tem inside sales? Ele falou, não tenho nenhum. Tá todo mundo em campo. Porque o ICP trabalha no campo. O ICP É. está no interior né, do interior do Brasil. Então, o meu ICP, o meu decisor, ele não tá. E ele não se relaciona tão bem com esses canais de venda. Ele se relaciona sim com canais digitais, e depois que ele aprende, entende o marketplace funciona, mas são pessoas que têm a necessidade do contato físico, Sim. relacional, né, da confiança, da construção de confiança. E aí eu falo, cara, quem decide onde e quando quer comprar é o cliente, não é a gente, né? Então isso é interessante porque é meio contra-intuitivo também, porque o cara monta um negócio puramente digital, não, as vendas têm que ser digitais. Não, não, as Não. vendas têm que ser do jeito que elas, do que o jogo, tem que jogar o jogo como ele se apresenta, né? Então acho que tem muito isso Eu no muitas seu vezes, negócio quando também. tô para fechar o contrato, eu faço questão de visitar o cliente. Sim, Por sim, mais que todo o processo foi mais digital, eu claro, acho que é importante, claro. conhecer, ter esse olho A no olho, até proximidade. porque muitas vezes você está
fazendo um trade-off de muitas pessoas por uma solução tecnológica, tem que ter muita confiança, Sim, né? E aí o Founder-led ali também ajuda com você, certeza. porra, fazer um olho no olho e passar essa segurança, né? É isso. Então, muito legal, João. Eu acho muito bacana. A gente já tá aqui caminhando pro final aqui, mas eu quero até, depois a gente vai conversar sobre, porque eu acho que tem muita sinergia com o próprio ecossistema, afinal de contas, é um ecossistema baseado em áreas comerciais e Uhum. melhorias de processos, que também a gente entende que não adianta nada eu montar uma máquina de vendas. Mesma coisa que eu falei do Growth Team, a gente vê no Sales Club, né? Se chega o empresário lá, vou montar uma máquina de venda, tá bom, mas seu ICP, não tem nada disso. Então, um passinho para trás, vamos montar isso antes. Mas é muito sinérgico o que você apresenta com o que a gente acredita. Eu não tenho dúvida nenhuma como muita gente está assistindo a gente aqui, como eu falei. Cara, posso afirmar que metade é B2B, se não for até um 60, 70 aí por cento. Todos têm as dores comerciais que a gente já falou aqui. Então, acho que teu produto e serviço encaixam muito bem com dores latentes e com uma demanda que já existe para o teu produto ou serviço. Né? Então, eu te pergunto, se você perguntei se você estava aberto a novos clientes. Então, provavelmente as pessoas vão procurar você, né? Assim, conta pra gente teu site, conta pra gente se você até como você tá nessa posição até de se posicionando como o fundador né, de colocando a cara no mercado, porque eu acho que isso é muito legal Claro. também. Se puder ser o LinkedIn pra galera poder Uhum. interagir, engajar, você deve também receber bastante informação e mensagem. Então, acho legal trazer esse acesso, não só o papo e o conteúdo, mas o acesso ao serviço. Né? É isso. Acesso a você como profissional e como liderança, mas também ao serviço. Como é que o pessoal faz para poder encontrar É vocês? super fácil. O site é www.nuvia.co. Uhum, Lá vocês vão entender parte dos serviços, tem muito mais que aquilo. Também tem um form fácil de preencher que já leva uhum, para um Calendly. E aí, esse Calendly vai ser disparado para a parte do time. legal. O meu LinkedIn é LinkedIn/John-Paz, P-A-Z. Também pode entrar em contato lá, eu mando meu Calendly, mando meu WhatsApp e tudo. Fala que vocês Super vieram do podcast Os Donos das isso, Vendas, que aí eles vão pensar em alguma coisa legal para vocês aí. fechado. Surpresa. Combinado? Combinado. Fechado, João. Muito obrigado, cara, pelo papo. Sensacional a plataforma. Obrigado. Depois quero conhecer mais para a gente tentar criar algum caso de uso junto. Sim. Tem fit para o nosso ecossistema todo. Agradecer vocês que assistiram até agora e também. Né, essa foi mais uma edição do podcast Os Donos das Vendas, o podcast do Sales Club. Sou Rafael Lassance, mentor e sócio. Me despeço agora e até o próximo episódio.